Quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no livro de Colossenses. Colossenses, capítulo 1. Leremos dos versos 15 até o verso de número 20. O tema da mensagem nessa noite é a supremacia de Cristo na criação e na redenção. A supremacia de Cristo na criação e na redenção. Diz assim a palavra do Senhor: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Queridos, não sei quantos gostam de filmes de super-heróis, mas o Superman, ele é como se fosse um herói que é muito próximo do que seria Cristo, porque ele vem de um planeta distante, ele não é da Terra, e ele tem a aparência de homem, ele chega, é criado por uma família humana, e ele é todo poderoso. Ele vem do céu para salvar a humanidade. E há alguns episódios que o Superman dá a sua vida. Eu não sei quantos assistiram a Liga da Justiça, e a Liga da Justiça, ele praticamente entrega, ele dá a sua vida, ele morre para poder salvar a humanidade, Depois o Superman ressuscita. Você fala, olha, tem alguns paralelos aí, Esse pessoal está tentando imitar alguma coisa para poder conseguir ibope. Obviamente que o Superman não chega nem perto de quem é Jesus. Primeiro porque Jesus é 100% homem. E Jesus é 100% Deus. Esse texto de Colossenses, ele nos traz algo precioso sobre a pessoa de Jesus Cristo. O mundo todo admira Jesus Cristo. Muitos o admiram, muitos têm Cristo como um grande mestre da moral, muitos o têm como um maior psicólogo que já existiu, o maior líder, o maior revolucionário, enfim, livros de todos os tipos expondo alguma faceta de Cristo. Até os muçulmanos elogiam Jesus. Para os muçulmanos, Jesus ele é um homem, um profeta, um grande profeta. Eles confiam nos milagres de Jesus, no seu nascimento virginal, tudo isso relatado no Corão. Os espíritas colocam Cristo como um grande exemplo a ser seguido. Os budistas dizem que Jesus atingiu o nirvana. Contudo, diferentemente dessas religiões, o cristianismo diz que o Senhor Jesus, ele não é apenas um grande líder, um grande homem, um grande exemplo. Ele é o Deus unigênito, que se fez carne e morreu por nós. C.S. Lewis dizia que Cristo não deixou para nós a opção de dizermos que ele era um grande homem apenas, ou nós olhamos para Cristo e dizemos que ele é um mentiroso, que ele era um enganador, ou dizemos que ele era um louco, e ele não era um enganador porque ele não morreria por uma mentira, ele não era um louco porque os seus ensinos são extremamente inteligentes, vindos de fato do alto, ou ele era quem ele dizia ser, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor
Criador de todas as coisas. E é sobre a pessoa de Cristo que Paulo relata para nós em Colossenses capítulo 1, versos 15 a 20. Nada melhor do que iniciar um ano olhando para a pessoa do nosso Redentor, tendo como centro da nossa história o Senhor Jesus, porque Ele é o centro de toda a criação, e porque Ele é o centro da redenção, Ele é o centro da igreja e do cosmos. Tudo gira em torno dele, tudo é para Ele. Paulo escreve a carta aos Colossenses, uma igreja que ele não conhecia. Essa igreja provavelmente foi plantada por Epáfras. Epáfras, então, que planta essa igreja, ele, ao visitar Paulo, ele leva a Paulo um relatório, dizendo de que aquela igreja ela estava crescendo na fé, no amor. Contudo, no meio da igreja de Colossos existiam alguns problemas doutrinários, algumas heresias, chamadas de heresias de Colossos. E que heresias eram essas? Em primeiro lugar, existia uma falsa filosofia, uma espécie de proto-gnosticismo. Essa falsa filosofia que eles defendiam, eles afirmavam ter descoberto um conhecimento secreto da parte do Senhor, que eles podiam ter visões acerca da revelação de Deus à parte da Escritura, onde alguns tinham revelações e outros não. Eles insistiam que era possível encontrar a Deus por meio de um conhecimento secreto, à parte das Escrituras, e negavam que Cristo era totalmente suficiente para a salvação. E Paulo nessa carta ele vai negar isso, ele vai afirmar que somente por meio de Cristo nós podemos ser salvos, e somente pela palavra, não há nenhum conhecimento secreto a ser buscado, mas nós podemos ser tomados de toda a plenitude do conhecimento de Deus, o pleno conhecimento da vontade de Deus, que é a vontade revelada. Não há nada além das Escrituras a ser buscado. Nesse proto-gnosticismo que existia no meio da igreja, é algo que muitas vezes existe também na igreja evangélica brasileira, porque é negar a matéria. Eles diziam que tudo que é espiritual, tudo que é fumacinha é algo bom, tudo que é imaterial é bom, e o que é matéria, o que é físico é algo ruim. Então eles diziam que tudo o que é visível é ruim, o que é invisível é bom. Isso vem lá de Platão. E aqui nós vemos Paulo dizendo que Deus é quem criou as coisas visíveis e as coisas invisíveis. E por isso esses proto-gnosticistas, proto-gnósticos, eles criam que Jesus Cristo veio apenas em aparência de homem, porque a carne é má. Então não é possível que Jesus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que não tinha pecado, assumisse matéria. E Paulo vai dizer que no corpo de Jesus residia toda a plenitude da divindade. Que sim, ele se fez homem. No meio daquela igreja ainda existia uma busca por um cerimonialismo judaico, um legalismo, onde eles diziam que além de Cristo era necessário guardar a lei para ser salvos, era necessário que cresce em Cristo, mas também praticasse a circuncisão, que cresce em Cristo, mas também seguissem a dieta judaica, que crescem em Cristo, mas também guardassem todos os dias, as datas especiais referentes à lei. Algo parecido com hoje. Nós devemos, algumas igrejas vão dizer, você tem que crer em Cristo, mas você tem que fazer por onde? Senão você perde a sua salvação. A salvação não é única e exclusivamente uma obra de Cristo, depende de mim. Então eu tenho que fazer por onde? Depende do que eu guardo. E Paulo vai dizer, não, a salvação é somente pela graça, não depende de obras, não depende do que eu faça. E por fim, no meio daquela igreja existia uma quarta heresia, que era a adoração a anjos. Aqueles homens desvalorizam a singularidade de Cristo e começam então a dizer que haviam anjos no meio do culto, e talvez pessoas que diziam ver anjos, e então eles começaram a fazer cultos a anjos, nessa busca pelo transcendental, nessa busca por experiências. A igreja ela cai em grandes heresias, e aquela igreja acreditava que esses seres angelicais eram uma espécie de intermediários para chegar a Deus. Paulo vai dizer, não há intermediários, tudo se trata do Senhor Jesus. A centralidade do culto
é na pessoa do Senhor Jesus. A centralidade da pregação é na pessoa do Senhor Jesus. E a centralidade da nossa vida é na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no texto, ele começa no verso 15 dizendo que Cristo, este é a imagem do Deus invisível. A primeira afirmação de Paulo, então, nesse texto, é que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele diz que Jesus Cristo, que é supremo sobre toda a criação e sobre a redenção, para que ele seja supremo sobre toda a criação e sobre toda a redenção, é necessário que ele seja Deus. Então ele diz que Cristo é igual ao Pai em essência. Ele é a imagem do Deus invisível. A palavra grega que ele utiliza aqui para imagem é a palavra eikon, no grego, da onde surge a palavra em português ícone. Cristo é a imagem de Deus. Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos a Deus. João capítulo 1, verso 18 diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito o tornou conhecido. Então João afirma que quem revela o Pai, quem é a exegese do Pai, a palavra grega que diz ali que o tornou conhecido, é essa exegese. Jesus Cristo é quem revela quem Deus é. Em João 14, quando Cristo diz então aos seus discípulos que Ele é o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, e veja que Cristo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz ninguém vai ao Pai a não ser por mim, ele diz ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque eu e o Pai somos um. Filipe fica muito animado e ele diz assim: mestre, nós não precisamos de mais nada, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus olha para Filipe e diz: há tanto tempo que eu estou convosco, vocês ainda não entendem? Quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Algumas pessoas perguntam para mim: Daniel, na Nova Jerusalém, quando nós estivermos nos novos céus e na nova terra, com um corpo ressurreto, glorificado, nós veremos a Deus? Eu digo: sim, veremos a Deus. Mas nós veremos o Pai? Eu digo: nós veremos o Pai na pessoa do Filho. Porque em Apocalipse diz que Deus é a luz da cidade e o Cordeiro a sua lâmpada. Nós vemos a luz por meio da lâmpada. Quem me vê, vê o Pai. Deus jamais permitiu no Antigo Testamento que fizessem imagem dele. Seria uma quebra do segundo mandamento. Mas Deus se revela a nós plenamente. Em Colossenses capítulo 2, Paulo vai dizer isso: nele reside toda a plenitude da divindade. O que Paulo está dizendo? Que Jesus Cristo, quando nasce, quando encarna no tempo, ele que sempre foi Deus, mas ele se torna homem no tempo, e a partir dali ele se torna homem de forma perene, para todo o sempre. Cristo, ele se torna homem, mas ele não deixa de ser Deus. Ele continua sendo totalmente Deus. Filipenses 2 diz que ele se esvaziou, mas ele não se esvazia dos seus atributos divinos, ele se esvazia da sua posição de autoridade, da sua glória. Ele revela quem Deus é. Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Ele é a beleza de Deus. Nós olhamos para Cristo e vemos a glória do Pai. O mesmo Deus que acalmou uma tempestade é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho. O mesmo Deus que multiplicou pães é o mesmo Deus que fez pão cair do céu no deserto. O mesmo Deus que purifica o templo é o mesmo Deus que, por sua santidade, destrói Nadab e Abiú por levarem fogo estranho perante o Senhor.
O mesmo Deus que veio buscar e salvar o perdido, é o mesmo Deus que quer buscar e salvar perdidos no Antigo Testamento. A cidade de Nínive, por exemplo. A mesma mão que escreve na parede de Belsazar, Mené, Mené, Tekel, Parsim, é a mesma mão que é traspassada na cruz do Calvário. A mesma mão que escreveu as tábuas da lei. Ele é a expressão exata de quem Deus é. Muitas vezes temos uma imagem muito pequena de quem é Jesus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei da glória. E Paulo continua dizendo que Ele é o primogênito de toda a criação. Então, depois de dizer que Jesus Cristo é igual ao Pai, ele mostra a supremacia de Cristo sobre a criação. Cristo é supremo sobre toda a criação. E ele diz, ele é o primogênito de toda a criação. Os testemunhos de Jeová negam a divindade de Cristo. Eles, na tradução Novo Mundo, que é uma tradução que eles fizeram, em João capítulo 1, verso 1, que diz lá: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Eles traduzem como: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus, com D minúsculo, porque eles dizem que o theos ali não tem o artigo definido, do grego hotheos, mas quando se trata de Deus no Novo Testamento, isso não é comum colocar o artigo. Então eles dizem, veja que Jesus Cristo, ele é o primeiro criado, e usam esse texto de Colossenses capítulo 1, verso 15, para dizer que Jesus Cristo é o primeiro criado, porque diz que ele é o primogênito de toda a criação. E essa palavra, protótokos, primogênito, sim, pode significar o primeiro gerado, o primeiro para um primeiro filho, mas veja que em toda a Escritura, o primogênito nem sempre é o que foi gerado primeiro. Diz respeito a uma posição, não diz respeito a uma questão meramente cronológica, porque o primogênito de Jacó não é Rúben. Quem recebe a bênção de Jacó como seu primogênito não é o seu primogênito. Quando Jacó vai abençoar os filhos de José, Efraim e Manassés, ele inverte as mãos, porque ele coloca a mão. José tenta trocar as mãos de Jacó para abençoar primeiro o mais velho, dando a ele o direito de primogenitura, mas Jacó, que também era o mais novo e que recebe a primogenitura de Isaac, ele também faz o mesmo com Efraim e Manassés. No Salmo 89, verso 27, que usa essa mesma palavra, existe uma tradução do Antigo Testamento que foi escrito em hebraico para o grego, que é a Septuaginta. O Salmo 89, verso 27, na Septuaginta em grego, utiliza essa mesma palavra, protótokos, que é faloei meu primogênito, mais exaltado sobre os reis da terra. O que o Salmo diz? Que Deus vai fazer do Messias, que viria, o seu primogênito. Não é o primeiro gerado, mas uma posição exaltada. Então o que Paulo está afirmando aqui, no capítulo 1, verso 15, é que a posição de Cristo é mais exaltada em toda a criação. Ele está acima de toda a criação. E então ele começa a explicar isso. Primeiro, ele está acima de toda a criação. Toda a criação está subordinada a ele. Ele é o primogênito sobre toda a criação. Não é que ele faz parte, mas ele está acima. Ele reina, ele é soberano sobre a criação. E Paulo explica no verso 16: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, sobre a terra, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Em primeiro lugar, então, nele foram criadas todas as coisas. Jesus Cristo é a base sobre a qual todas as coisas podem existir. Ele é quem é a base sobre
o que tudo se sustenta, tudo permanece. Hebreus capítulo 1, verso 3 diz que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E Ele é a base pela qual todas as coisas são criadas. E veja, se eu entendo que todas as coisas são criadas como base, tendo por base o Senhor Jesus Cristo, eu só posso compreender corretamente o sentido da existência de qualquer coisa criada se eu entender que o fim dessa criação é para a glória do Senhor Jesus, porque vem dele, é por causa dele e é para ele. E Paulo então ele vai dizer que Cristo, ele é a base que cria céus, terra, coisas visíveis e invisíveis. E aqui ele está dizendo, olha, tudo que é matéria e tudo que é a imatéria, tudo que é espiritual e tudo que é físico. E não apenas isso, Cristo está acima de tronos e soberanias, principados e potestades. Cristo está acima de anjos e demônios. Não existe uma força igual e oposta que luta com Cristo. Jesus e Satanás. Os demônios se submetem a Ele, eles se humilham perante Ele, eles rogam perante Ele, imploram para Jesus: que temos nós contigo? E eles suplicam: manda-nos para a manada de porcos. Os demônios são nada perante Ele. Os reis são nada perante quem é Jesus. E até Satanás, como dizia Lutero, até o diabo é diabo de Deus, ele se curva perante o Senhor, porque ele não pode contra ele lhe é submisso, porque ele é supremo sobre todas as coisas. E o verso 16 termina dizendo: tudo foi criado por meio dele e para ele. Gênesis capítulo 1 começa as escrituras dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Moisés nos relata como a terra foi criada. Moisés diz que Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Em todos os 6 dias da criação, todas as coisas criadas são criadas por meio da palavra de Deus. João capítulo 1, verso 1, então, João vai trazer as mesmas palavras. Ele traduz para o grego as palavras hebraicas, Bereshit, no princípio. Então, agora no grego, enarque, no princípio, João capítulo 1, verso 1, no princípio, só que agora ele acrescenta algo, ele diz que no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. O que João está dizendo é que a palavra, o Logos, Criador de Deus, é o Senhor Jesus. Deus cria todas as coisas por meio do seu Filho. Jesus Cristo é quem é o Criador de todas as coisas. E tudo foi criado por meio dele, diz o texto, e para ele. Ele não é apenas a base sobre a qual todas as coisas são criadas, ele é um instrumento pelo meio do qual todas as coisas são criadas, e ele é o fim para o qual todas as coisas são criadas. Nós fomos criados para ele, de modo que nós não podemos dizer: Senhor, eu te dou a minha vida, porque a minha vida não é minha, eu sequer posso tirá-la, eu não posso me matar porque ela não é minha, ela é dele. Nada nesse mundo pertence a outro que não ao Senhor Jesus. Tudo para ele. O universo é cristocêntrico. O universo está centrado na pessoa do Senhor Jesus. E o universo entra em caos quando ele não se volta para o Senhor Jesus. Ele se torna um ambiente escuro, de trevas, quando ele não cumpre o seu papel. Paulo, no verso 17, ainda dizendo que ele é supremo sobre toda a criação, ele diz que ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então ele diz: olha, Cristo é antes de todas as coisas. E veja que ele não usa um verbo. Normalmente utiliza-se ele é algo. Ele simplesmente diz: ele é.
fazendo alusão ao nome que ele diz acerca de si mesmo. Em João capítulo 8, verso 58, Jesus, se dirigindo aos judeus, ele fala: olha, se vocês de fato fossem filhos de Abraão, porque eles estavam dizendo ser filhos de Abraão, se vocês fossem de fato os filhos de Abraão, vocês creriam em mim, porque Abraão viu o meu dia e se alegrou, na expectativa da minha vinda, ele se alegrou. Os judeus olham para Jesus e falam: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Em João 8,58, Jesus responde: antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é antes de todas as coisas, ele é eterno. Acerca do Messias que viria, Miqueias capítulo 5, verso 2 diz que: e tu, Belém Efrata, pequena demais, de ti virá aquele cujas origens são desde os tempos antigos, desde a eternidade. O Messias que viria não seria um homem comum, ele é antes de todas as coisas. E Paulo continua dizendo que nele tudo subsiste. O que quer dizer esse subsiste? Essa palavra significa tudo é mantido junto. Não é só que ele criou todas as coisas e soltou, queridos, como alguns pensam, Deus ser um relojoeiro, que dá o start e deixa a criação ao léu, onde ele abandona a criação. Paulo diz que não. Cristo é o Criador de todas as coisas, e Ele não é apenas o Criador de todas as coisas, como nele tudo subsiste, como Ele mantém tudo junto, porque se Ele tirar a mão, tudo cai. Me lembro certa vez de um pastor dizendo que milagre é quando Deus intervém, e eu disse: não pode, porque para Deus intervir significa que Deus tirou a mão. Milagre é quando as coisas ocorrem sobrenaturalmente, mas o natural e o sobrenatural tem a mão de Deus. O sol nasce e se põe porque Deus está sustentando, porque se Ele tirar a mão, nada permanece. Nós estamos de pé porque Ele nos sustenta. E Paulo vai dizer que o Senhor Jesus é quem sustenta todas as coisas. Ele é o elo que une todas as coisas. Verso 18, Paulo agora diz que Ele não é supremo apenas sobre toda a criação, Ele é quem criou todas as coisas, mas algo aconteceu no meio do caminho, houve a queda. Todas as coisas foram criadas perfeitas, mas por causa do pecado, o universo se torna dissonante. O homem vira as costas para Deus, e Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, decide fazer uma nova criação. Ele não é apenas o Criador de todas as coisas, mas a nova criação tem a centralidade nele. E Paulo vai dizer: Ele é a cabeça do corpo, da igreja, Ele é o princípio. Então ele vai usar a mesma questão de que Cristo, Ele não é superior apenas sobre a criação, mas agora também sobre a igreja. Ele é o novo cabeça de raça. Adão não cumpriu o seu papel. Adão, como cabeça de raça, falhou. Por meio de Adão, todos nós estamos condenados. Era necessário que ele viesse, era necessário que ele se fizesse carne, era necessário que ele abrisse mão da sua glória. Sendo todo poderoso, ele se faz homem, ele se esvazia da sua posição de autoridade, ele se coloca debaixo da lei, e ele é morto no meu e no seu lugar. Ele leva sobre si o nosso pecado, ele bebe o cálice da ira de Deus até a última gota, no meu e no seu lugar. Ele cumpre toda a lei perfeitamente em nosso lugar, de modo que Ele é a esfera na qual a igreja é criada, Ele é a base. A salvação é somente por meio dEle, e somos salvos para a glória dEle. E o propósito de Deus na nova criação é nos fazer
conformes à imagem do seu Filho. É nos fazer mais parecidos com Ele. Por isso, nós tomamos a nossa cruz. Por isso, Ele é o primogênito dentre os mortos. Hoje celebraremos a ceia do Senhor. Nós nos lembramos do que Ele fez por nós. E nós aguardamos com expectativa a sua vinda. Nós cantamos hoje, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós aguardamos, porque nós esperamos a ressurreição. A nossa expectativa não é de virar fumacinha, não é de ir para o céu. A nossa expectativa é do novo céu e da nova terra, da ressurreição dos mortos, de receber um corpo glorificado, de reinar com Ele para todos sempre. E Paulo diz que Ele é o princípio, Ele é o arquê. Na filosofia, o início, os primeiros filósofos, eles procuravam descobrir o sentido da vida, e eles buscavam o arquê de todas as coisas, o princípio de todas as coisas. De modo que o primeiro dizia que o arquê de todas as coisas era água, porque tudo havia água. Se você cavar um poço muito fundo, você vai achar água. O ser humano nasce envolto de água, a terra está em cima da água, há água por todos os lados, vem água dos céus, precisamos de água para sobreviver. Eram os filósofos pré-socráticos, e eles vão dizer, então vão surgir essa questão do arquê de todas as coisas, a água, o fogo, a terra. Para quem é da minha época aí, né, vai juntando tudo e dá o Capitão Planeta, né? Terra, fogo, água, ar, né? E não, Paulo diz, olha, essa falsa filosofia que está no meio da igreja, essa lente das filosofias vãs desse mundo. Aprendemos hoje pela manhã isso aqui na escola dominical com o presbítero Ulisses. Nós não devemos olhar para a realidade sobre a lente, sobre a ótica de interpretações humanas, seculares, anticristãs. Nós olhamos para todas as coisas, o sentido de todas as coisas, a origem de todas as coisas, o arquê de todas as coisas é o Senhor Jesus. Eu interpreto a realidade com base na palavra dele. Eu vivo a realidade seguindo o exemplo dele. E eu sou salvo por meio dele, porque nele residisse, aprove a Deus que residisse toda a plenitude. Nele residisse toda a plenitude. Paulo vai dizer no capítulo 2, verso 9, que nele reside a plenitude da divindade. O Filho encarnado é a plenitude de Deus, dos atributos da essência divina. Somente por meio dele, e por meio dele, porque ele é Deus e totalmente homem, ele fez paz pelo seu sangue da sua cruz. Na cruz, ele levou sobre si o meu e o seu pecado. A mensagem da cruz era loucura para os legalistas, era escândalo, para a filosofia grega era uma loucura, mas é um meio de reconciliação, de salvação para os eleitos. A loucura da pregação, a paz por meio do sangue de Jesus derramado. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Por meio dele, somente por meio de Jesus, todas as coisas são reconciliadas. Verso 20. Deus reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Veja que a redenção de Cristo, assim como a sua criação, é cósmica. A redenção de Jesus é sobre toda a criação, nos céus e na terra. Deus reconcilia consigo mesmo por meio do sangue de Jesus. E veja que essa reconciliação não é bilateral, é unilateral. Ele decide, Ele é quem faz, Ele é quem nos traz de volta e quem sela a paz conosco, por meio de Jesus. Nós que éramos a parte agressora,
Foi Ele quem nos buscou. Foi Ele quem nos reconciliou consigo mesmo, para criar uma nova criação, para redimir a criação caída, para transformar pessoas como eu e você, totalmente depravadas, totalmente distantes do Senhor, mas podem ser salvos pela graça mediante a fé no Senhor Jesus, que é supremo sobre toda a criação, que é supremo na redenção, na nova criação. Diante disso, querido, algumas aplicações para nós acerca desse texto. Em primeiro lugar, não pode haver em nós qualquer insatisfação quanto ao que Deus já revelou. Um grande erro no meio da igreja de Colossos era querer buscar um conhecimento secreto, experiências místicas, extraordinárias, culto de anjos, toda essa busca pelo transcendental fora da palavra. A revelação de Deus para nós é por meio das Escrituras, por meio do seu Filho. Não existe experiência de Deus maior do que um encontro com o Senhor Jesus. E ao olhar para Ele eu vejo exatamente quem é Deus. Deus que é infinito, eterno, imutável em seu ser, tem toda a sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Nós temos os nossos olhos brilhando pela pessoa de Cristo. Ele é o centro da nossa existência, da nossa história. Estamos aqui por causa da beleza do Senhor, do nosso Redentor. Muitas vezes nós nos apaixonamos por coisas vãs, por coisas pequenas, por coisas criadas, quando não existe nada mais belo nesse mundo do que o Criador de todas as coisas, do que o nosso Redentor. Em segundo lugar, pare de procurar alegria e proteção em coisas criadas. Jesus Cristo, Ele é a origem, Ele é o meio e Ele é o fim de todas as coisas. Não é o dinheiro, não é a segurança de um emprego estável, não é a busca de uma família ou de conquistar coisas que vai nos trazer paz, alegria, segurança. A paz, a alegria e segurança podem ser encontradas apenas em uma pessoa, nele, Jesus Cristo. Em terceiro lugar, nada pode tirar a preeminência de Cristo no meio da igreja. No meio da igreja, o centro é Ele. No meio do culto, o centro é Ele. No meio da pregação, o centro é Ele. Tudo se trata dEle. Somos salvos por meio dEle. Fazemos boas obras para glorificá-lo. Tudo deve tê-lo como centro. A nossa vida, queridos. Andar como Jesus. Buscar o conhecimento das Escrituras para ser como Jesus. Todo conhecimento que buscamos ter, e devemos buscar crescer no conhecimento, na plenitude do conhecimento da vontade de Deus. Colossenses 9, capítulo 1, verso 9, Paulo ora para que a igreja crescesse no conhecimento, mas um conhecimento que me leva a ser parecido com Ele, e que honre a Ele. E por fim, no que diz respeito à criação, nós somos chamados a ser instrumentos de Deus na redenção da criação. Só que nós não podemos redimir a criação. A igreja não pode redimir a criação. Só uma pessoa pode redimir a criação, o Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes achamos que partidos políticos, candidatos, que filosofias, que teorias econômicas, que vãos pensamentos podem trazer redenção, transformação à sociedade para que ela melhore, para que haja mais equidade, justiça, para que as coisas possam melhorar. Não. Somente uma coisa pode transformar a nossa sociedade, o nosso mundo: Jesus Cristo. E como podemos trazer essa redenção? Pregando sobre Ele, apontando para Ele,
Não depende de mim e de você, depende dele. E nós devemos pregar a Cristo e esse crucificado, porque aprove a Deus que residisse nele toda a plenitude para reconciliar consigo mesmo todas as coisas pelo sangue da sua cruz, trazendo paz aos homens. E paz, no grego é eirene, a tradução de paz em hebraico, shalom, que não é simplesmente paz, é um estado de bênção, um estado de bem-aventurança. Por meio dele, queridos, preguemos a Cristo, vivamos para ele, para a glória dele, para louvor dele. Que Deus nos abençoe, queridos.